Boa noite, então, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e nós, imersos nessa atmosfera de paz e de luz desse centro espírita que nos acolhe mais uma vez nesta noite. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, iniciamos por uma prece. E é a esta prece, então, que convidamos a todos neste momento. Que possamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, um sentimento de profunda gratidão por todas essas circunstâncias da vida que nos permitem, na noite de hoje, nos reencontrarmos nesta casa de luz e oração, que possamos encontrar aqui hoje tudo aquilo que necessitamos. O suporte energético para a saúde do corpo, para o equilíbrio da alma, rogando a espiritualidade que nos ajude principalmente a compreender a mensagem destinada para a noite de hoje, para que ela possa ser útil, a que enxerguemos a realidade das coisas em nossa vida, para que possamos fazer as escolhas mais corretas e direcionar a nossa vida para o que seja melhor. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, damos por aberto o trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então, irmãos, é uma alegria muito grande poder voltar fisicamente aqui para casa. Como eu vejo, para mim, pelo menos, alguns rostos novos, né? Eu não sei se todo mundo sabe como que a casa funciona. Então, algumas lembranças aí. Toda quarta-feira a casa tem esse trabalho às 20 horas de palestra seguido de passe. Um pouquinho antes da palestra, na quarta-feira, a casa tem o trabalho de atendimento fraterno, que é uma conversa individual, particular, com um trabalhador da casa, para quem tenha alguma questão própria, alguma dúvida, algum desafio que esteja vivenciando e que gostaria de conversar, basta chegar um pouquinho antes, na quarta-feira, e solicitar o atendimento fraterno. Além disso, na quarta-feira tem a biblioteca, acessível a todos, sem custo nenhum, o Clube do Livro, enfim, e outras propostas que quem tem interesse pode se informar na secretaria. E aos domingos, o trabalho virtual, às 19h30, no Facebook e no YouTube da Casa Espírita, e esse trabalho da quarta-feira também é filmado e levado às redes Facebook e YouTube da Joana, né? Recentemente o Facebook teve uma mudança aqui, eu não entendi ainda direito, sou eu que cuido dessa parte, né? Não são mais vídeos, são reels, mas eu acho que o conteúdo está lá. Se alguém perceber alguma coisa diferente, me avise que sou eu que cuido desta parte. Então,
Nosso objetivo hoje é uma reflexão sobre um tema do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, que é um dos temas que Allan Kardec considerava mais importante no Evangelho e que por isso colocou lá no comecinho do livro. Essa passagem que está lá no Evangelho de João, descrevendo os últimos momentos, por assim dizer, da vida encarnada de Jesus aqui na Terra. Uma passagem que tem um ensinamento que é fundamental, que sem ele nada do que nós trabalhamos no Espiritismo e mesmo nada do que é trabalhado no cristianismo teria sentido sem este ensinamento que está lá nesses versículos do Evangelho de João. É bem curtinho, então vamos ver conjuntamente. Pilatos, tornando a entrar no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. E Kardec destacou essa frase. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas o meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. E a verdade que Jesus traz aqui é essa frase que Allan Kardec destacou: Meu reino não é deste mundo. Então, a gente entender a que reino Jesus estava se referindo nesse momento é fundamental para toda a nossa vida enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. Não importa a nossa denominação enquanto espíritas, e enquanto espíritas nós somos cristãos, cristãos não espíritas, católicos, evangélicos, pessoas de outras linhas, budistas, brahmanistas, etc. Né? Então, Jesus ali, às portas da desencarnação, no seu julgamento, ele é perguntado por Pilatos e responde: Meu reino não é deste mundo. Então, a que reino que Jesus estava se referindo? Saber isso é fundamental e por isso que Kardec colocou isso no comecinho do livro, porque todo o resto dele depende disso. A que reino Jesus estava se referindo ao dizer que o reino dele não era neste mundo? Quem gostaria de contribuir com essa resposta? Ao reino, ao mundo espiritual. Isso é fundamental, né? Porque é nesse fundamento de que após a vida física, após a desencarnação, após a morte do corpo, tudo continua no mundo espiritual, na chamada vida futura. Essa é a pedra de torque, a pedra fundamental, o alicerce de toda a doutrina cristã e, por consequência, de toda a doutrina espírita, né? Então, a importância do capítulo 2, que é para a gente entender, porque tudo isso traz consequências muito importantes, e é um pouquinho sobre essas consequências que Kardec trabalhou num texto deste capítulo, talvez um dos mais importantes que ele tenha escrito, chamado O Ponto de Vista. As consequências disso são fundamentais para nós, né? Então eu queria trazer para nossa reflexão
algumas palavras de Kardec nesse seu texto, O Ponto de Vista. E se eu pudesse dar uma recomendação como tema de casa de hoje, seria esta recomendação que cheguemos em casa e leiamos lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o texto O Ponto de Vista de Allan Kardec. Aqui eu vou trazer somente algumas passagenzinhas. Não sem antes perguntar: o ponto de vista da vida espiritual, da imortalidade do espírito, da continuidade de tudo após a desencarnação, isso muda a forma como nós olhamos a vida aqui na Terra? Ou não muda? Também é uma questão muito importante, porque todos nós viemos em outras fases da vida e, por vezes, talvez mesmo enquanto espíritas, enquanto frequentadores, a gente caia numa certa rotina, assim, de encarar uma palestra semanal ou algo assim, chegando a ver essa palestra semanal como mais uma obrigação, enfim, um compromisso. Lá em outros tempos, talvez, fizemos parte ou ainda façamos de outras linhas religiosas que tem essa tendência, talvez, algumas pessoas de me encarar como uma obrigação semanal, frequentar um culto ou algo assim, e a gente deixa de pensar sobre a essência do que nós estamos fazendo, comparecendo uma vez por semana numa missa, no culto, numa palestra espírita, ou num terreiro de umbanda, enfim, num compromisso do budismo, qualquer coisa assim, olhando isso como mais um compromisso dentre os vários compromissos que nós temos aí na vida tão corrida, na vida material, e não refletindo sobre o sentido oculto. Oculto não, né? Porque na verdade o Mestre Jesus veio colocar a lâmpada pendurada no teto para iluminar o ambiente, né? Tem uma passagem que diz: coloqueis a candeia sobre o alqueire e não embaixo da mesa, para que possa iluminar o ambiente. E foi isso o que Jesus veio fazer como conhecimento da vida espiritual. Porque essa é uma questão muito importante, meus irmãos. Porque quando nós olhamos a vida física, nos colocando lá no plano espiritual pelo pensamento, e olhando de lá para cá, tudo muda na nossa forma de ver os acontecimentos aqui da Terra. E por isso o título do texto de Kardec, O Ponto de Vista. Nessa necessidade de mudarmos o ponto de vista pelo qual nós estamos encarando os acontecimentos aqui da Terra. Então, como Kardec, né? É muito melhor do que nós, vamos usar as palavras dele, enfim, algumas frases do seu texto para ilustrar essa nossa reflexão. Então, ele começa dizendo assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização das pessoas quando muda completamente o ponto de vista sob o qual as pessoas examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada,
mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. E a vida física é de curta duração. Agora não faz 15 minutos nós estávamos falando ali, né? Enfim, eu há poucos dias completei meio século de encarnação aqui na Terra, né? E para mim parece que passou muito rápido e nós estávamos ali, algumas pessoas, algumas com menos, um pouquinho menos, outras com um pouquinho mais, e todo mundo concordando que passa muito rápido, que a gente não vê passar quando vê essa cifra, né, que no passado considerávamos apavorante, mas hoje, olhando do ponto de vista espiritual, nós vemos tranquilamente, né? Mas são cifras de idade que se alcança muito rapidamente. E quando nós fazemos esse exercício, o que Kardec está propondo é um exercício mental, de nos colocarmos, ainda enquanto encarnados, porque é agora que nós precisamos fazer isso para mudar o ponto de vista e conseguirmos alterar algumas coisas aqui na vida que precisamos alterar para o melhor aproveitamento da encarnação, para a nossa felicidade já durante a encarnação, a felicidade possível aqui na Terra. Então ele propõe isso, que a gente se coloque de lá como seres imortais que somos e de lá olhemos para cá, para que consigamos enxergar de uma maneira melhor a realidade disso tudo. Que por pior que pareça uma situação que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra, ela é passageira. Muita coisa nós podemos resolver. E a lei de causa e efeito que o Espiritismo ensina, ela é diferente da lei do karma lá da Índia antiga, né? A lei de causa e efeito espírita, ela é uma lei ativa. A lei do karma, do hinduísmo, é uma lei passiva. Então, o que quer dizer que a lei de causa e efeito espírita, como o Espiritismo a trabalha, é uma lei ativa? Ela quer dizer que tudo aquilo que está nas nossas mãos fazer para resolver a situação, nós temos que fazer. Naquela metáfora que todo mundo diz, e eu peço perdão por dizer mais uma vez, se tu pisa num espinho, tu não vai deixar o espinho ali, tu vai tirar. Se tu tem uma doença, tu vai tratar, porque tudo o que a medicina da Terra alcançou, e a cada semana, a cada mês, novas descobertas, novos remédios, novos tratamentos, novas tecnologias. Tudo isso que está aí é porque Deus permite que ele esteja aqui e nos é lícito, mais do que lícito, nos é necessário usar o que está aqui. Então, tudo o que está na nossa mão para resolver, nos cabe fazer. E para aquelas coisas que do ponto de vista da Terra não tem solução, se são coisas que na nossa visão nos fazem mal, nos trazem dor, nós precisamos olhar nesse ponto de vista de que tudo passa, né? Na linda história de Chico Xavier com Emmanuel, também peço perdão, mas ela tem tudo a ver com essa história, né? Então, quem já conhece, mas Chico Xavier todo mundo conhece, o médium extraordinário que foi, né? Algo que eu estava ouvindo essa semana, casualmente, um programa lá da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, que é a federativa, sobre o fim da era dos grandes médiuns, né? O Espiritismo está vivendo esse momento histórico agora com a desencarnação do médium Divaldo Pereira Franco, né?
estão sendo feitos estudos sobre o nosso momento histórico, que é o do fim da era dos grandes médiuns. Então, a conclusão de um dos pesquisadores que estava lá naquela mesa redonda é de que agora a gente tem que puxar para nós, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Se realmente essa era dos grandes médiuns, por enquanto, terminou ou deu uma pausa, né? Chico Xavier foi o maior deles, ele foi extraordinário. E a missão dele foi uma missão de muito peso nas costas dele. Basta lembrar, eu lembro dos últimos anos de Chico Xavier, velhinho, alquebrado, doente, com muitas dores no corpo, e trabalhando mediunicamente até a madrugada, até os últimos dias, para acolher muitas vezes mães desesperadas pela perda de um filho. E o Chico trabalhava até altas horas da madrugada, muitas vezes, para receber as cartas desses filhos desencarnados, para consolar as mães. Tem o filme As Mães de Chico Xavier, que trata sobre isso, né? Então, teve um certo momento lá da vida dessa missão do Chico Xavier em que tudo estava muito pesado para ele. E Chico pediu para Emmanuel, o seu espírito protetor, se seria possível Emmanuel conseguir uma carta de Maria, o Espírito Maria, a mãe de Jesus, direcionada para ele, Chico Xavier. Conhecem já essa história? Ela é muito linda, né? E Emmanuel respondeu para o Chico que ele iria verificar lá na espiritualidade se isso seria possível e obteve a resposta que sim, que o Espírito Maria concordou e que mandaria uma carta para Chico Xavier, mas que Chico deveria esperar. Então se passaram alguns meses e então Emmanuel chegou para Chico Xavier e lhe disse: Chico, chegou a carta de Maria para ti. E Chico ficou todo emocionado, esperando que seria uma carta imensa de várias páginas, mas a carta se resumia a uma frase, que era a seguinte: Chico, isso também passa. Essa foi a carta de Maria. E na simplicidade e, ao mesmo tempo, imensa profundidade desta carta, nós temos uma lição para todos nós quando conseguimos olhar a vida física lá do ponto de vista da vida espiritual. Que não tem tribulação, não tem dor, não tem sofrimento, não tem drama que não passe. Tudo passa. Tudo passa. E se nós olharmos as chamadas glórias aqui da vida, que às vezes a sociedade, ainda presa a certas visões muito materiais, glorifica, e quem já passou como eu, por exemplo, por algumas coisas dessas, né? Uma formatura que nós estávamos falando, né? Um casamento, coisas assim, a gente vê que esses momentos também são efêmeros, eles são uma glória, às vezes é necessário para marcar algo importante, e a formatura é muito importante, ela marca, né? Mas aquela coisa que vai a milhão, assim, naquela noite da formatura, aquilo dura uma noite e também passa. E quando tu vê, no dia seguinte, né, de formado, tu pode ser mais um procurando trabalho. Né? Isso acontece. Então essa carta de Maria, ela diz muito sobre o ponto de vista, porque também Kardec destaca que se
o ponto de vista correto fortalece a nossa fé e transforma a nossa fé numa fé inabalável, que enxerga essas coisas da vida como passageiras. E tudo isso traz uma calma para enfrentar, não importa o que aconteça. Essa calma das grandes almas, né? Que não é o caso, enfim, meu, mas o palestrante é sempre o primeiro destinatário da palestra, né? O outro ponto de vista que Allan Kardec traz, que é muito importante para a nossa reflexão, é justamente o problemão de quem não consegue desenvolver essa fé e que não consegue olhar a vida física do ponto de vista da vida espiritual. O que acontece quando não se consegue olhar a vida física do ponto de vista da vida espiritual? Os problemas se tornam gigantes, né? Eles se tornam gigantes. A menor contrariedade vira um drama. A menor doença física se transforma num pesadelo. Uma perda circunstancial de trabalho ou uma diminuição de salário ou de ganhos se torna algo gigantesco. É o que acontece e é o sofrimento que nós auto-infligimos quando não nos permitimos olhar a vida física do ponto de vista correto, que é o nosso ponto de vista de almas imortais. É o que Kardec diz. Pela simples dúvida sobre a vida futura, a pessoa dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente. Uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, claro que Kardec usou aqui palavras fortes, né? Mas é importante, na sua pedagogia, Allan Kardec era um pedagogo, né? Para nos chamar a atenção. Porque o convite não é para a gente se autopunir, porque não conseguimos olhar tudo sob o ponto de vista da vida espiritual. O convite é justamente o contrário. É nos mostrar que a chave da nossa felicidade, dessa felicidade possível aqui na Terra, ela passa por conseguirmos olhar as coisas do ponto de vista da vida espiritual. Do fortalecimento da nossa fé, ao ponto dela se tornar uma fé inabalável, que é a fé que o Espiritismo está aí proporcionando a cada um de nós conseguir construir, que é a calma aqui na vida presente, independente do que esteja acontecendo, que essa fé inabalável no futuro, na nossa eternidade enquanto seres, na continuidade da vida, possibilita a nós, quando olhamos as questões do ponto de vista dos seres imortais que nós somos, do reino de Jesus, que não é deste mundo, né? É o reino lá da vida espiritual. Então,
tinha mais algumas coisinhas, enfim. Essa mensagem, esse texto de Kardec é todo lindo, né? Então, tem coisas muito interessantes que ele traz aqui. Por exemplo, assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe então que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra. Que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Essa frase eu acho forte dele, né? A importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então isso serve para a gente como um guia para vermos como está a nossa fé. Kardec traz aqui modelos, né? E mais uma vez eu digo, quem estava aqui na frente é sempre o primeiro destinatário. Isso traz muita reflexão para nós. Mas ele está nos dizendo aqui que à medida da importância que nós damos para alguma coisa da terra, alguma perda, alguma expectativa frustrada, alguém que tenha feito algo que nós não gostamos, isso está na razão inversa da fé que eu tenho na vida futura. Quanto mais fé eu tiver, menos importância eu vou dar para as contrariedades e problemas aqui do mundo. Então está aí um guia para a nossa autoanálise, para reflexão no dia a dia, quando nós estamos lá fora, na arena do mundo, onde as coisas acontecem, né? E é onde nós mais precisamos de fé e da calma e tranquilidade que a fé verdadeira nos traz. Então, meus irmãos, teria muitas coisas muito lindas aqui. Eu gosto também do parágrafo final desse texto, quando Kardec fala da solidariedade que existe, com base nesse ponto de vista da vida espiritual, entre todas as nossas encarnações, entre todas as pessoas aqui da Terra, entre todos os seres do universo, essa interligação. Isso tudo é tão lindo e tão moderno, né? Porque se liga também a um pensamento científico muito atual, que é o pensamento sistêmico. Mas, enfim, acredito que o mais importante da mensagem é isto, né? É o que gostaríamos que ficasse, com a sugestão de tema de casa, né? Quem por acaso não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, esse é um livro que vale a pena ter, muito importante, é muito baratinho, né? Tem aí na livraria da casa, né? Ele tem edições de custo muito baixo, justamente para que todo mundo possa ter e possa ter acesso a tudo isso lá no seu próprio lar, né? Sozinho ou em família, no Evangelho no Lar. Então, meus queridos amigos, meus irmãos, era essa a nossa reflexão. E vamos convidar a todos, então, para a nossa prece de encerramento. Que possamos, nesse momento, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto mais uma vez, mergulhando nesta atmosfera de luz e oração,
agradecendo a essa espiritualidade tão piedosa, tão compassiva, tão amorosa, que aceita e recebe a cada um de nós com aquilo que nós temos a oferecer. E nesta noite, nesta casa de luz e oração, acolheu a cada um de nós e tratou de cada um de nós, desde o minuto em que nós entramos aqui neste salão, nas necessidades que cada um tem, o que será completado agora no trabalho do passe. Que essas reflexões, esses ensinamentos possam ser úteis a todos nós, no aprendizado do ponto de vista da fé e da calma nas tribulações da vida, que possamos fazer um exercício de irradiação em benefício de todos aqueles que não tiveram essa bênção que estamos tendo hoje de estarmos aqui, mentalizando essa luz divina a entrar pela porta da frente do nosso lar, envolvendo todos aqueles entes queridos que ficaram lá, que por alguma razão não tenham vindo hoje, e os enxergamos iluminados, pacificados, que é como esta energia que estamos irradiando está chegando a cada um deles. Da mesma maneira, irradiamos aos nossos companheiros de trabalho, nos nossos ambientes de trabalho, profissional ou no lar, irradiamos a todos os que passam pela prova da doença física, em seus lares e nos hospitais, numa irradiação muito especial ao Hospital Comunitário aqui de Sarandi, os pacientes, famílias e equipes de saúde. Irradiamos a todos os desencarnados, as pessoas que amamos, que já fizeram a viagem de volta à pátria espiritual. E assim, nesse espírito, com muita gratidão, encerramos a primeira parte do trabalho, rogando a todos que permaneçam em silêncio e em vibração, auxiliando no trabalho do passe individual. Que Deus e Jesus estejam conosco, que assim seja.